Olá, gente, bom dia, tudo bem? Mais uma vez aqui compartilhando algo especial para você. Você já ouviu a palavra discípulo, não é? E o que significa isso? A gente vai entender isso no final dessa reflexão. E eu compartilho aqui aquilo que a nossa amiga Carol Wings Gigante, que escreve lá do Tennessee, nos Estados Unidos, vem refletindo através da vida de Levi Mateus. Levi Mateus está registrado na palavra do Senhor e ele era um cobrador de impostos, né? Ele sabia que muitas pessoas não tinham dinheiro do imposto que ele precisava ali cobrar. E ele não se importava, por exemplo, quando tentavam se esconder dele pelas ruas ou quando chamavam ele de algum tipo de nome que não era agradável. Mas, às vezes, as pessoas também não tinham as condições necessárias para pagar, ele se sentia mal por isso, mas ele estava ali fazendo o seu trabalho. Talvez ele tenha pensado que deveria mudar de profissão, não sei. Mas um certo dia, Jesus apareceu na vida de Mateus. Mateus já tinha ouvido falar sobre Jesus, o ministério dele, sabia das interações que o Senhor tinha com as pessoas que às vezes eram rejeitadas, as pessoas de classes mais baixas. E Jesus não ignorava as pessoas, né? E ele ficava imaginando se Jesus, de alguma maneira, se envolveria com coletores de impostos como ele, por exemplo. E Levi observou, enquanto Jesus estava por ali, que seguia a sua jornada, né, andando ali ao longo da costa, e ele ia se aproximando das pessoas, mas parece que se aproximava de Mateus, parece que Jesus estava assim, sabe, indo atrás do Mateus. E o mestre ia parando pelo caminho por onde ele vinha para atender aqui e ali um necessitado, sorrir para quem precisava de um aconchego também. E Mateus se sentia meio envergonhado, até por aquilo que ele fazia, e tentava meio que se esconder. Talvez Jesus soubesse exatamente da profissão dele, mas não soubesse não, Jesus sabia da profissão dele, mas esse era o sentimento que Mateus tinha, né? Talvez Jesus saiba, e que, enfim, será que ele teria a capacidade de falar comigo? Será que ele está vindo para falar comigo? E se ele vem, será que vai me repreender? Mateus observou vários homens acompanhando Jesus e se lembrou que Jesus estava organizando um grupo de ajudantes. E aí o Mateus ficou pensando, será que ele deseja me unir a esse grupo? Será que isso é algo que realmente ele gostaria que eu fizesse ou eu gostaria de fazer? Será que é alguma coisa que eu posso fazer? Gente, que surpresa para Mateus, porque Jesus parou perto de Mateus, olhou para ele nos olhos e disse, Mateus, siga-me. E aquele homem, aquele coletor de impostos, que também tinha a sua ganância, às vezes desonesto, se uniu a Jesus sem olhar para trás e nem questionar. E a partir daquele momento, ele passou a ser um discípulo, um seguidor de Jesus. Nunca mais ele seria ridicularizado ou odiado por causa do emprego dele. Ele também não precisaria mais ficar imaginando o tipo de pessoa que Jesus era, porque ele estava agora diante do Mestre, que era a luz do mundo. Isso significava que Mateus nunca mais teria escuridão na sua vida. Meu amigo, minha amiga, esse é um tipo de experiência que você e eu precisamos ter, não é verdade? A gente não quer andar em trevas, a gente quer ter luz, a gente quer ser luz, assim. Por isso nós precisamos responder ao chamado de Jesus. Se o Senhor chama você hoje, diga sim. Jesus precisa de você porque Ele quer fazer algo na sua vida, Jesus quer fazer algo na minha vida. E nós precisamos do amor que Ele oferece, nós precisamos das orientações, da disciplina que Ele às vezes deseja nos colocar. Nós precisamos da sua luz. E Ele disse, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário vai ter a luz da vida. Mateus tomou uma decisão, mas agora o que a gente vai fazer? Sabe, ser discípulo, como foi a pergunta que eu fiz no início, é exatamente isso, seguir os passos de Jesus. Essa é a decisão que você e eu precisamos tomar hoje e todos os dias. E assim a luz estará em nós, porque Jesus estará em nós. Vamos orar? Deus, nós queremos hoje dizer sim, eu quero te seguir. Vem, por favor, ilumina a nossa vida e não permita que desviemos os nossos passos das tuas pegadas por Jesus. Amém. Ótimo dia. Tchauzinho.